Graça e paz, querido, seja bem-vindo a este canal. E hoje nós estaremos respondendo a uma curiosidade bíblica. Você já se deparou com o termo prosélito na sua leitura bíblica? Ficou curioso para saber qual o significado desta palavra? Então vem comigo, porque nós iremos, neste vídeo, responder a esta curiosidade bíblica. Hoje a nossa curiosidade bíblica é sobre o termo prosélito. Quem eram essas pessoas que eram chamadas por prosélitos? Mas antes de você continuar, eu já vou te pedindo para que você deixe aqui a sua like e que você possa se inscrever no nosso canal do YouTube e compartilhar. Deixe também o seu comentário. O seu comentário é muito importante para nosso trabalho aqui no canal do YouTube. Como nós falamos, na Bíblia um prosélito é alguém que saiu de uma religião pagã e aderiu ao judaísmo. Pelo menos esse é o significado no seu sentido religioso. Mas é preciso fazer uma observação quanto ao significado de prosélito. A palavra prosélito tem origem grega e significa recém-chegado, ou visitante, ou forasteiro. O termo grego transliterado em português como prosélito é uma das palavras usadas na Septuaginta, que é a tradução grega da Bíblia judaica. Para traduzir esse termo em hebraico é ger. Essa palavra hebraica, por sua vez, indica alguém que é membro de uma comunidade da qual ele não se originou. Então, portanto, o significado comum do hebraico, que é o ger, traduzido como prosélito na Septuaginta, simplesmente designa um estrangeiro ou alguém desconhecido, ok? No entanto, havia muitos casos de pessoas estrangeiras que passavam a adorar ao Deus de Israel. Vamos citar aqui também algo interessante. Deus aprovava a existência de prosélitos. Nós vamos encontrar prosélitos importantes na história bíblica. O propósito da religião judaica nunca foi de ser uma religião exclusivista. A Bíblia deixa muito claro que a vontade de Deus sempre foi que os estrangeiros participassem da bênção da salvação, como está lá registrado em Gênesis, capítulo 22, versículo 18, Êxodo, capítulo 12, versículo 49. Salmo 72, versículo 8 a 17. Então nós teríamos uma série de versículos para pontuar e para destacar essa questão que nós acabamos de citar, tá ok? Também é fato e é importante destacar que algumas vezes havia resistência por parte de alguns à chegada desses prosélitos. Certos judeus, de fato, não apreciavam muito essa mentalidade missionária. Então, já que os prosélitos eram aqueles que vinham para o judaísmo, encontravam essas dificuldades. O profeta Jonas parece ter sido uma dessas pessoas, ou pelo menos se comportou assim, mas Deus o repreendeu por isso. Nós temos o episódio de Jonas, então, que traz essa ideia. Por outro lado, o próprio Antigo Testamento vai registrar histórias de prosélitos que foram muito fiéis a Deus. E podemos citar dois exemplos mais conhecidos que está lá na história de Raabe e também na história de Ruth. Raabe era uma cananita que habitava em Jericó. Já Ruth era uma moabita. Essas duas mulheres foram recebidas na comunidade judaica e, pela vontade soberana de Deus, tiveram participação fundamental, participação importante na história da redenção. Quer ver como nós vamos afirmar isso? Tanto Raabe quanto Ruth são citadas na genealogia de Jesus Cristo. Posteriormente, no período interbíblico e no tempo do Novo Testamento, o número de prosélitos cresceu ainda mais. Isso também teve a ver com o contexto geopolítico daquela época. Nesse tempo, a Bíblia judaica, o Antigo Testamento, foi traduzida para o idioma grego. Então, as sinagogas foram abertas ao público e, consequentemente, muitos gentios abandonaram suas práticas pagãs e se converteram ao culto a Deus. E a estes se dá a denominação de prosélitos. A atividade missionária dos judeus em busca de prosélitos era algo comum nos tempos de Jesus. Inclusive, certa vez,
Jesus vai repreender os escribas e fariseus que dispensavam muitos esforços para a conversão de um prosélito e faziam dele um filho do inferno. Está registrado lá em Mateus capítulo 23, versículo de número 15. Com isso, Jesus não estava se posicionando contra os prosélitos. Ele simplesmente estava dizendo que os religiosos judeus que tinham distorcido a verdadeira religião com alguns conceitos humanos faziam mais mal do que bem aos prosélitos, pois os contaminavam com uma religiosidade hipócrita e uma doutrina de salvação pelas obras. Nós podemos citar também os tipos de prosélitos que nós vamos encontrar em toda a narrativa, principalmente ali no Novo Testamento. Quais são os tipos de prosélitos? Vamos dizer, nem todos que eram definidos como prosélitos pertenciam à mesma categoria. Na verdade, existiam prosélitos em diferentes graus. Isso acontecia exatamente porque nem todas as pessoas aderiam à religião judaica de forma completa e absoluta. Nós vamos encontrar, então, algumas pessoas que, em parte, se convertiam e participavam do culto judaico. Por esse motivo, havia distinção dos prosélitos em duas classes. Os prosélitos de retidão, ou prosélitos de justiça, e os prosélitos da entrada, ou prosélitos da porta. Os prosélitos de retidão eram aqueles que só não se tornavam judeus quanto à raça, porque isso era impossível, mas se tornavam judeus quanto à religião, pois eles abraçavam o judaísmo de forma plena. Eles recebiam a circuncisão, prometiam se submeter a toda a lei mosaica, eram também batizados e até traziam sacrifício no templo. Olha que coisa interessante, eles eram completamente convertidos ao judaísmo. Já os prosélitos da porta eram pessoas que renunciavam suas práticas pagãs e se tornavam simpatizantes da religião judaica. Alguns até frequentavam a sinagoga. Porém, esses prosélitos não chegavam a se enquadrar dentro de todas as exigências da lei. E nós podemos citar especialmente com relação à circuncisão. Eles não passavam por esse rito da circuncisão, apesar de guardarem muito dos mandamentos morais. Ok? Mais um ponto interessante. Então, dois tipos de prosélitos, né? No Novo Testamento, esse tipo de prosélito da porta é chamado devoto, adorador, ou alguém que é temente a Deus. Nós vamos encontrar referências em Atos Apóstolos, capítulo 13, versículos 50, 16, 14. Entre os convertidos da igreja primitiva, muitos eram prosélitos. Podemos citar Lídia e o centurião Cornélio. São exemplos de prosélitos da entrada que foram alcançados pela mensagem do Evangelho e vão se converter ao Senhor Jesus Cristo. Amém? Espero ter te ajudado nessa curiosidade bíblica e que você possa então se inscrever no meu canal, deixar sua like e compartilhar essa mensagem. Beijo no coração e até a próxima.